Muito bom dia a todos, então. Obrigado por terem vindo. Dizer-vos que, com a aprovação do Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano 2021, o Governo Regional procedeu ao aumento do complemento para a aquisição de medicamentos, o Compamid, ao aumento do complemento regional de pensão e ao aumento do complemento especial para o doente oncológico e também do complemento açoriano ao abono de família para crianças e jovens. No caso do Compamid, um instrumento social decisivo para a proteção social especial e reforçada aos mais frágeis, procedeu-se a um aumento de 10%, sendo que o total máximo de reembolso por beneficiários do Compamid para o ciclo 2020-2021 passou a ser de 458,39 €. Considerando que existem nos Açores 23.422 beneficiários, considerados como elegíveis para este ciclo, projeta-se que no máximo deva existir um aumento de cerca de 975 mil euros. O Governo Regional procedeu também ao aumento de 5% no valor do complemento regional de pensão a todos os beneficiários deste apoio, independentemente da sua posição remuneratória. Todavia, demos um sinal, uma resposta reforçada aos açorianos que se encontram numa posição de maior fragilidade e que têm pensões mais baixas. Estes conheceram um aumento substancial do chamado cheque pequenino. No ano 2021, ao valor de referência do complemento regional de pensão, aos tais 5%, foram acrescidos 3 escalões nas percentagens de 143%, 24% e 114%. Ou seja, para as pensões mais baixas, o cheque pequenino aumentou 43%, depois 24% e depois 14%, beneficiando assim aqueles que menos ganham. Os açorianos com rendimentos iguais ou abaixo dos 219 € tiveram um aumento de 27 €, passando a receber 81,30 €. Os açorianos com os rendimentos acima de 219 € e iguais ou abaixo dos 292 € tiveram um aumento de 16,35 €, passando a receber 70,49 €. E os açorianos com rendimentos acima de 292 e iguais ou abaixo a 438 conheceram um aumento de 10,67 €, passando a receber um valor mensal de 64,81 €. Em termos de valores, trata-se do maior aumento de sempre deste complemento. Quanto ao complemento especial para o doente oncológico, verificou-se um aumento para o ano 2021 na ordem dos 10% do valor da diária atribuída, no âmbito das deslocações para beneficiários deste apoio, que necessitam de continuar a usufruir de um apoio público responsável e previsível a quando da realização das deslocações por razões médicas. O Governo Regional atualizou ainda o montante do complemento açoriano ao abono de família para crianças e jovens na percentagem de 5%, o que se constitui como um aumento de mais um incentivo à promoção da natalidade. O pagamento deste complemento tem uma periodicidade semestral. Até à data, os valores do complemento do abono de família para crianças e jovens, referente ao primeiro semestre de 2020, estão saldados no valor de cerca de 1,2 milhões de euros. Repare, estamos a pagar o atraso de 2020. Durante este mês de julho, pagaremos os valores referentes ao segundo semestre de 2020, no valor de cerca de 1,2 milhões de euros. Estamos a envidar esforços para que os procedimentos de processamento antigos sejam alterados, garantindo maior rapidez e eficácia nos pagamentos. Faremos as diligências necessárias, estão a ser efetuadas, para que o primeiro semestre de 2021 seja processado ainda este ano e não em 2022, como era hábito. Em conclusão, para 2021 e em resultado do esforço do Governo Regional, reitero e sublinho o aumento bastante considerável do Compamid, do cheque pequenino, do cedo e do complemento do abono de família para crianças e jovens, como forma de atender à situação de emergência social, também decorrente dos impactos da Covid-19, e de reforçar os apoios diretos às famílias e aos açorianos mais vulneráveis, como é o caso dos idosos e dos doentes. Portanto, posto isto, fica à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas para alguma pergunta que queiram colocar. As contas destes aumentos todos que falou agora representam um reforço de quanto no orçamento?
Olha, eu sinceramente não. É uma questão de fazer as contas, não é? Eu não estive a somar que, quanto é o impacto no orçamento, mas também depois posso dar esse número se quiser. Preocupam sim os números de cada um, não estive a somar qual era o impacto global. O que nos interessa aqui é que são aumentos consideráveis, muito grandes, mais 1,2, mais 975 mil, mais, pronto, isso são cerca de 3 milhões de euros, assim, por alto, não é? Mas, pronto, é uma questão de somar os valores e ver quanto é que dá essa resposta exata. Eu não, como sabe, eu não ligo muito a números, eu ligo mais a medidas. É um aumento considerável no orçamento para a Segurança Social. Não, isto não eu acho que é um aumento considerável para beneficiar os açorianos, é isso que nos interessa. E foi possível acomodar este aumento no Orçamento da Segurança Social e o reforço que este Governo fez, nomeadamente no cheque pequenino, que, como sabe, é um aumento passa, por exemplo, o escalão mais pequeno passa de 54,14€, passa para 81,30€, é um aumento muito substancial, aumenta 43%. E os outros aumentos todos, quer no Compamid, quer no Cedo, são bastante consideráveis. Diz que o impacto não é assim tão grande no orçamento. O que é que justifica então? Não, o impacto não é assim tão grande. Para acudir aos mais necessitados, não é um impacto, é um investimento que o Governo faz nas necessidades dos outros. Custa 4 milhões, é 4 milhões. Custa 6 milhões, é 6 milhões. Nós fizemos, é a preocupação do Governo nesta altura, acudir às famílias, aos mais necessitados. Os mais necessitados são os idosos e os doentes. E tem o maior aumento do cheque pequenino de sempre. E é isso que nos interessa. Custa 2 milhões, é isso que custa. O aumento do Compamid custa 1 milhão, é isto que custa. Somando, são cerca de 4 ou 5 milhões. É um esforço financeiro que o Governo faz e que os açorianos fazem naturalmente, mas é uma ajuda àqueles que mais necessitam e é isso que nos preocupa. Isto é um investimento que é todo feito de uma vez. O que é que justifica, na sua opinião, que governos anteriores não o tenham feito e este governo avance com esta decisão nesta altura, tudo de uma vez? Como sabe, o Governo, e vamos ter ainda mais medidas, este Governo tem uma preocupação social muito grande e muito focada nos mais necessitados. E o exemplo é este que acabaram aqui de ouvir, nestas 3 áreas, na infância, nos doentes e nos pensionistas. E é isso que nós queremos fazer e vamos continuar a fazer. E achamos que era necessário, no caso dos pensionistas, fazer um aumento substancial, no caso dos doentes também, e no caso das crianças também, e sobretudo pagar a tempo e horas. Portanto, resulta da mudança que os açorianos quiseram para o Governo dos Açores. Isto é um governo diferente, vai fazer diferente daquilo que se fazia antes. Tão simplesmente isso. Falei do pagamento a tempo e horas. Disse aqui que estão a pagar ainda valores do complemento do abono de família de 2020. Isto é um atraso? Era prática recorrente? Não, isso era prática regular nos anteriores governos, que pagavam só no ano a seguir o ano atrasado. Ou seja, começava-se a pagar em janeiro de um ano, o primeiro semestre do ano anterior. O que é que nós vamos fazer? Vamos pagar este ano já 2020, arrumar o primeiro e o segundo semestre e começar a pagar tudo ao fim do primeiro semestre. Ou seja, em 2021, em 2022 acabará em junho o primeiro semestre, em julho será pago esse primeiro semestre do abono de família, porque não se entende que haja atrasos de um ano para pagar às famílias, não é? E este aumento do complemento regional de pensão, já começou a ser pago? Vai começar quando? Será com retroativos também? Será aliás, já foi pago e com retroativos a janeiro. O complemento regional de pensão já foi pago o mês de passado e com os retroativos ao mês de janeiro. E agora será pago esses 81€ normalmente, mas já foi pago o mês passado com retroativos ao mês de janeiro. O complemento ao abono de família, que vai ser pago agora, o primeiro semestre de 2020. E depois vamos pagar o segundo semestre, para ficar tudo acertadinho este ano. Para o ano que vem, começarmos a pagar a tempo e horas. O Bloco de Esquerda tem uma proposta para que o Compamid seja antecipado
valor seja pago logo no início do ano, relativo ao ano inteiro. Estão abertos a essa possibilidade? Nós temos, como sabe, como dizia ali a outra senhora jornalista, o Governo Regional tem uma preocupação, digo eu agora, tem uma preocupação de o que fazer bem. E, portanto, o que eu lhe posso dizer nesta fase é que em breve terão notícias e melhores notícias cá do Bloco de Esquerda. Cá a proposta do Bloco de Esquerda. E são, naturalmente, ajudas às famílias. Que cenário é que encontram nos Açores e que levam, de facto, a este tipo de ajudas? Qual é a importância deste tipo de ajudas, nomeadamente nesta altura de pandemia, portanto, que as famílias estão a passar mais dificuldades? É exatamente por isso, nesta é uma altura em que as famílias estão a passar mais dificuldades. Como todos nós sabemos, o custo de vida nos Açores é um pouquinho mais caro que no continente e, portanto, a autonomia tem que nos servir para nos diferenciar dos outros e nós, obviamente, o complemento regional de pensão é um, o CED é outro, o apoio, o complemento ao abono de família é outro e, portanto, nós queremos fazer um investimento nesses apoios sociais muito forte e que possa aumentar, na medida das nossas possibilidades, o rendimento disponível das famílias e, sobretudo, dos mais necessitados. Repare, um aumento de 81 euros, de 54 para 81, é muito significativo para quem ganha pouco. Não é o ideal, de certeza que esta pessoa precisa mais e muito mais, mas nesta altura foi o esforço possível e é o maior de sempre. E esta preocupação social estará sempre, pelo menos enquanto eu cá andar, estará sempre presente neste governo, será sempre uma prioridade as questões sociais. Aliás, por algum motivo e por alguma questão, eles subiram à vice-presidência do governo e não ficaram numa mera secretaria. Este 13º governo quer exatamente significar isto. As questões sociais são para nós muito importantes e prioritárias. Isso quer dizer que estão previstos já aumentos nos próximos anos deste mandato? Isto quer dizer que está em curso uma alteração profunda de algumas questões sociais, a todos os níveis, quer de apoios, quer do seu funcionamento, quer da atribuição, quer do RSI. Portanto, estamos naquilo que nos é a nossa competência, estamos a preparar, obviamente, e reformular todo o sistema de ação social nos Açores. E essa é uma visão diferente da que tinha o Governo Socialista, na sua opinião? Como acabou de ver agora, é uma visão bastante diferente, é uma visão que trata os mais frágeis, acolhe os mais frágeis, não os pondo de mão estendida. Nós apoiamos porque as pessoas necessitam. Não estamos aqui já fizemos, como se lembram, no apoio às viaturas, que antes eram compradas a prestações e todos os anos tinha que fazer um contrato para atribuir o subsídio. Acabamos com isto. Pagamos as viaturas que as instituições tinham comprado em prestações, pagamos tudo e agora serão pagas todas de uma vez e não será necessário cada instituição, todos os anos, vir fazer um protocolo para estar sempre dependente do governo. Não, tem o direito a uma viatura, tem um critério objetivo, é-lhe atribuída, fica com ela, que estime que ela é sua. E não há cá, e é essa mudança de paradigma que queremos e estamos a introduzir nos Açores.